E aí, amiguinhos, preparados para a parte 2? Vamos para a parte 2 de hoje? Agora nós vamos falar, então, sobre a mensagem central do Evangelho, tá? Vou tomar minha água aqui. Vamos para a mensagem central do Evangelho. Eu vou resumir para vocês, porque até a forma como às vezes é ensinado o Evangelho, a boa notícia, né, a nova aliança, né, às vezes é de uma forma focada em pontos que não são pontos principais, tá? Então nós vamos falar o quê? Há dois momentos nas boas novas. Primeiro é o Evangelho da salvação, né? E o segundo é o Evangelho do reino. Né? São dois aspectos, né? Primeiro é o que? O resgate do espírito, da alma, né? Preparando o corpo para a entrada no reino. Então o reino é o segundo momento, né? Então primeiro acontece o despertar mesmo espiritual, acontece o despertar espiritual, acontece que o chamado, né? Há uma diferença enorme entre o chamado, quando você é chamado, você é atraído para crer, né? Para crer, você é chamado para crer e para receber instruções. Para quê? Nesse chamado começa a acontecer o processo de arrependimento. Arrependimento do que? Se você ainda não sabe, né, do que você tem que se arrepender, né? Não é meio perdido isso, né? Então, quando você vê no Novo Testamento, né, um contexto de judeus, né, eles estavam sendo levados ao arrependimento para a prática da palavra de Deus de volta. Né, se arrependa daquilo que vocês estão fazendo, né, daquilo que vocês não estão fazendo, daquilo que vocês estão fazendo errado. Então, primeiro vem esse arrependimento, né, e depois desse arrependimento e de receber instrução, tudo, tem o batismo, né? Tem o batismo nas águas, né? Que seria para a purificação, né? Então, primeiro se arrepende, muda de atitude e passa pelas águas, certo? Só que ele já sabia a instrução, certo? Segunda coisa, depois de um tempo, né? Quando foi que Jesus completou a obra dele, né? Eles se reuniram no cenáculo, né? E receberam a unção do Espírito. Então, há um preparo para isso, né? Há um preparo para isso, né? Tem que estar com a pureza de coração, né? E com as atitudes, né? Por isso que a gente vai caminhar pelos pontos da árvore da vida, né? A gente vai começar pelos pontos da árvore da vida para olhar o que tem ali, né? O que precisa de fazer, né? Como precisa agir, o que precisa transformar. A gente precisa ter instrução, senão a gente não entende estou sendo salvo do quê, né? Então o que acontece? Vou dar um exemplo sobre quando Jesus estava na cruz, né? Tinha um ladrão do lado dele, né? É pecado roubar, né? Vamos lá, na lei está dizendo não é para roubar, e ali estava tendo uma condenação por roubo de um ladrão que estava ao lado de Jesus. Pois quando ele estava lá, né, ele acreditou que Jesus era o Messias, né? Ele acreditou nisso, ele só teve fé nisso, acreditou. Jesus falou para ele: hoje mesmo estará no paraíso, né? O paraíso, gente, é uma das dimensões, é a primeira dimensão do reino de Deus. O reino de Deus tem várias dimensões, né? Então, ele teve tempo de viver, de ter a santificação, de ter a regeneração de tudo nele? Não. Ele só teve tempo de crer e ir embora. Então, tipo, creu, foi embora, paraíso, tá? Passou lá. Por quê? Porque abriu a dimensão do 13º chakra, que é o do reino, abriu para ele, né? Então ele foi direto para lá. Então não tem que fazer nada, você entende? Que você tem que crer e pronto. Só que se você está vivo, você está recebendo um chamado para a santificação. Para quê? Para que você receba, né, o top da dimensão, né? Porque a gente traz o reino para a Terra. Então, se a gente está vivo, a gente precisa fazer essas mudanças e ir em coletivo e trazendo as dimensões para a Terra, né?
e vou explicar isso para vocês na próxima semana. Então a salvação, como que acontece, né? O que é receber a salvação? Muitas pessoas focam na questão da cruz, né? Da morte na cruz, a morte de Jesus na cruz, como se a cruz fosse o poder. Na verdade, não é a cruz que é o poder que traz essa abertura do mundo espiritual. Foi a santificação, né? Jesus não pecou, né? Então ele teve a mesma oportunidade de todo mundo, né? A gente falando dos chakras estão ligados aos hormônios, e nós vivemos à base de hormônios, né? Jesus tinha um corpo humano, ele tinha hormônio igual todo mundo, né? Então é óbvio que se ele viveu em santidade, ele tinha esses hormônios sob domínio, ele tinha domínio próprio sobre ele mesmo, né? E foi fácil? Não foi, né? A gente vê que até o último segundo ele não queria, né, passar por coisas, mas esse homem perdoou todo mundo, esse homem amou todo mundo, sofreu pra caramba, passou por perseguição, passou por tudo de pior que alguém podia passar, por uma morte super dolorosa por causa de injustiça, né? Ele podia se sentir injustiçado e falar, não, eu não quero saber isso aqui não, estão fazendo zoeira com a minha cara. Mas não, ele falou que ele viveria em santidade por amor, porque alguém precisava cumprir a aliança da redenção lá para Adão. Vá para os estudos lá das alianças, na parte de reflexões, estudo 2. Ele precisava cumprir isso daí, então ele precisava de ser santo, ele precisava de fazer isso para poder realmente abrir o caminho da redenção com o corpo ressuscitado. Ele precisava passar pela mesma coisa que nós, né, para morrer e receber o corpo. E ele só morreu mesmo, não foi embora com Enoque, por causa da carga que ele estava trazendo geracional. Né? Ele estava trazendo geracional e daquilo que estava no mundo, porque esse era o plano messiânico, que ele fizesse isso. Né? Isso foi um mistério aberto. Né? O apóstolo Paulo fala que esse mistério disso ainda não havia sido aberto, só os profetas é que tinham menção disso, mas era um mistério a ser aberto, porque precisava de resolver o problema da humanidade, né? Que começou lá em Adão, desse mundo de dualidade. Com o mundo de dualidade a gente não consegue entrar na vida eterna, que é de unidade. A gente precisa dissolver as sombras da gente para que a luz prevaleça e a gente eleve até o amor incondicional, né? Então aí a gente se torna um com Deus, um com Cristo, e tudo que ele fez ali, né? Eu quero que vocês leiam o Evangelho, sabe? O que é? Então o poder não está na cruz, o poder está na santidade, a santidade que faz ter a ressurreição. O poder não está na cruz, está na ressurreição, né? O poder está na ressurreição, o primeiro ressurreto, né? Então o primeiro ressurreto, ele abre uma linhagem para todos os demais serem, entendeu? Essa é a aliança da ressurreição, né? Da redenção total do homem, que foi redimido lá do início de Adão, quando abaixou o padrão de toda a terra, né? do humano, trazendo a morte, para que houvesse o quê? A ressurreição. Então, só teve eles dois nessa condição. Entende que saiu por causa de uma dualidade, o outro foi lá e fechou? Então, a partir dali, começa o caminho da eternidade, né? Então, a gente precisa passar pelo processo aqui da salvação. O processo do quê? Da salvação. Primeiro é aberta a dimensão espiritual, né? A gente bota através da fé, conecta a ele, né? A ele, que faz essa ligação de céu e terra, né? Por quê? Porque ele viveu aqui, ele tem ele venceu a morte, né? Deus, o Pai, nunca morreu, ele sim. Então, através disso, olha só como isso é sério, através disso é que a gente começa a ser santificado. A palavra, a lei, é escrita no nosso coração, e a gente começa a ser transformado, né? A gente recebe instrução, a gente começa a ser transformado através da oração, da instrução
e isso transforma nosso interior para mudar as práticas. É a salvação da alma, a segunda parte, né? E eu vou ler um versículo para vocês, porque esse é o evangelho da salvação, a base é essa. Quer ver? Jesus falou um negócio muito legal, eu vou ler para vocês. Tem João 3. Vou ler para vocês. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água, gente, é a purificação. Lembra que a gente falou que Jesus era a sabedoria e o poder de Deus? Né? A sabedoria é a santificação pela palavra que nos lava, e nascer do Espírito é o novo nascimento espiritual que é aberto através de Jesus. Vem o Espírito de Deus para fazer de nós templo e habitação do Espírito, certo? Para que a gente tenha um contato direto com Deus. E ele fala, ó, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Tá entendendo? Olha quem era Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade, ele sabia da palavra. E ele não sabia dessa história de novo nascimento. Por quê? Porque não estava aberto ainda o mistério revelado dessa dimensão espiritual. Então, a percepção era a nível de alma. Quando Jesus falou isso, era do nascimento espiritual, porque Adão era uma alma vivente e só foi se tornar espírito quando Jesus veio. Entendeu? Então abriu essas dimensões espirituais que até então não se tinha clareza, né? Que não precisava morrer e entrar na barriga da mãe e começar tudo de novo. Não, o novo nascimento é o despertar espiritual, né? Pelo chamamento ao despertar espiritual, dando autoridade através da fé para ele, né? Para ele abrir essa porta do caminho, né? A gente falou que ele ficou no lugar dos anjos com a chave lá. A partir daí, começa a abrir uma realidade espiritual. Isso acontece, isso é muito espiritual, né? Então, o que acontece? Pelo arrependimento, você recebe a salvação do Espírito, é uma unção, é um poder de Deus mesmo que você recebe. Para quê? Para que você não viva na prática do pecado, né? Para que você não viva a prática do pecado e seja transformado, né? Até ter um corpo glorificado. Certo? Depois da morte vai ter a ressurreição. O que muda entre as pessoas é de fato o momento em que elas foram chamadas, como elas responderam o chamado, né? Porque cada um vai receber isso em algum momento. Então, por exemplo, os gentios, quando começaram a chegar, eles não tinham noção nenhuma. Então, os apóstolos foram lá, eles receberam, né, esse despertar e passaram a receber instruções, né? O que mudou? Né? Não só contava mais o que estava acontecendo por fora, mas como esse reino espiritual começou a contar muito o que a gente pensa, o que a gente sente. Né? Jesus falou lá que ele aperfeiçoou porque ele elevou o padrão. Se já tinha um padrão, ali elevou um padrão. E quando alguém vem de fora, o impacto da conversão, às vezes do chamado, é tão grande e começa a acontecer muito rápido. Muitas vezes essas palavras começam a vir através de meio espiritual, sem que a pessoa nunca tenha lido, ela já começa a... Eu fui uma dessas, né, que comecei a praticar, mudar, sem receber instrução nenhuma. Né? Sem receber instrução nenhuma. Eu já tinha lido a Bíblia? Tinha, mas 1000 anos atrás, não lembrava. Então começou a ficar vivo, e aí eu mesma comecei a ler a Bíblia, a lascar o pau na Bíblia ali, porque eu queria que aquelas palavras que se tornaram vivas, torna viva, a palavra fica viva, né? Muda, gente, é uma coisa muito linda mesmo de ver, fica revelada, a palavra fica aberta, revelada. Então acontece uma mudança espiritual, né? O poder de Deus, aí você começa a receber a sabedoria da instrução,
para que você vá mudando e santificando, até enquanto você viver.